aqui na aula 3 da disciplina de Segurança da Informação. A ideia hoje é falar de dois tópicos importantes, integridade e autenticidade. Então, lembrando um pouquinho o cenário da integridade, a ideia é você conseguir verificar que alguém fez alguma alteração dentro de uma mensagem. Então, você está conversando com o banco, por exemplo, querendo saber seu saldo, um intruso no meio do caminho, ele altera a mensagem para que você transforme o seu pedido de saldo em um pedido de pagamento de um boleto, por exemplo. É isso aqui que a gente quer evitar. Bom, para você conseguir verificar a integridade de dados, na verdade, no dia a dia você vê coisas que permitem essa detecção de que algo foi errado. Por exemplo, durante a digitação de um CPF ou de um RG ou mesmo de um boleto bancário, não é incomum que você tenha um chamado dígito verificador. Que basicamente que ele é uma informação redundante que está ali, enfim, ela é calculada a partir das outras informações, de tal forma que se alguém alterar um dos dados originais, o dígito verificador não bate. Então, tem aqui um exemplo simplificado de como é o cálculo do dígito verificador. Você tem aqui uma entrada qualquer, alguns números, e dependendo da posição, você tem o fator de multiplicação correspondente. Então, você faz 2 vezes 2, dá 4, 9 vezes 3, 27, 5 vezes 4, 20. Então, tem cada uma das posições começando no 2. 2, 3, 4, 5 e 6. Você soma tudo isso, tira o resto da divisão por 11 e você tem o dígito verificador. Então, o dígito verificador correspondente a 2, 3, 5, 9, 2 é 1. Isso é interessante do ponto de vista de verificação de integridade contra erros acidentais, um erro de digitação, mas não funciona tanto contra erros propositais. Por exemplo, se tiver fixo o valor do dígito verificador, não é difícil eu vir aqui e alterar esse número para que eu consiga o mesmo dígito verificador. Por exemplo, eu posso somar 2 aqui e tirar 1 aqui. Vai dar... Ao todo vai ser 4 vezes 2, vai dar 8. E como eu tirei 1 aqui, ele vai compensar o valor que eu coloquei aqui. Vai dar, então, menos 1 daria 5, menos 1 dá 4. Esse 20 viraria 16. Esse 4 vira 8. Aqui eu somei 4, aqui eu subtraí 4. O dígito verificador continua o mesmo. Então não é difícil você manipular os dados para bater no mesmo dígito verificador. Não é usado do ponto de vista de criptografia, porque os nossos atacantes são propositais. Eles têm um objetivo óbvio que é pegar a integridade do sistema e violá-la. O que é utilizado de verdade? Funções de hash. Qual que é a ideia de uma função de hash? É um algoritmo que não depende em absoluto de nenhuma informação secreta, mas o que ele faz é pegar uma mensagem de qualquer tamanho, então estou representando aqui como um livro, porque, enfim, o tamanho de entrada não interessa, e ele gera algo que a gente chama de hash da mensagem de tamanho fixo. Quais são as propriedades que uma função de hash deve satisfazer? São 3. 1, resistência à primeira inversão. Se eu te dou o hash de uma mensagem, que é de resumo da mensagem, é difícil inverter a mensagem para achar inverter esse hash para achar uma mensagem que tenha esse valor de hash que eu dei para você. Então, se o hash tem aí da ordem de n bits, você precisa testar 2 elevado a n mensagens de entrada possíveis para conseguir achar uma mensagem que satisfaça isso aqui. Então, é complexo computacionalmente, né? Se você faz um hash de, por exemplo, 128 bits, você tem aí aquele esforço computacional que a gente discutiu na primeira aula, não dá para fazer testes suficientes, mesmo usando supercomputadores. O segundo caso, eu estou facilitando um pouquinho a sua vida. Eu vou te dar uma mensagem e o hash dela. E o seu desafio é achar uma segunda mensagem, diferente da primeira, que bata no mesmo hash. Tem que ser diferente, né? Porque, enfim, se for a mesma mensagem, é óbvio que bate no mesmo hash. É determinístico. Ainda assim, mesmo facilitando um pouco a sua vida, você pode pensar, vou mudar um pouquinho esse M aqui e vou conseguir o mesmo hash. O esforço é o mesmo. Continua sendo bastante difícil. E o último, facilito mais ainda a sua vida. Não me interessa quais duas mensagens, desde que sejam diferentes. Eu quero que os valores de hash correspondente sejam iguais, seja lá quais forem as entradas. Então não estou fixando o valor de hash. Nesse caso eu facilitei demais, aí da ordem de raiz do valor anterior, né? Raiz de 2 elevado a n é a mesma coisa que 2 elevado a n sobre 2. Então,
tirei aí um tanto de segurança. Se você precisa dessas 3 características, então, no seu hash, em geral não se utiliza 128, mas sim 256, porque mesmo se tiver um problema de colisão, aqui dá 256 por 2, dá 128. Então o nível de segurança do sistema ainda costuma ser 128 bits. E isso aqui é extremamente importante, colisão e segunda inversão, para assinatura digital, porque as assinaturas digitais, a gente vai ver mais para frente, elas são calculadas não em cima da mensagem, mas em cima do hash da mensagem. Então, se é fácil achar 2 mensagens distintas que têm o mesmo hash, é fácil achar 2 mensagens diferentes, que se você assina uma, a assinatura é válida para uma outra. Então, é importante essas características. Então, o que existe de algoritmo para resolver esse tipo de problema? Tem alguns. Os principais são esses aqui, o SHA-2 e o SHA-3. Talvez já tenham ouvido falar em outros, como MD5 e SHA-1, mas eles não são usados hoje na prática, deveriam ser substituídos por esses 2 aqui, simplesmente por conta de problemas com aquela terceira, aquele terceiro requisito de segurança de resistência à inversão, a resistência à colisão, perdão. Então, enfim, essas são boas opções para você utilizar na prática. Se você olhar algum certificado digital de qualquer empresa que foi assinado, qualquer banco, provavelmente vai ser esse cara aqui que foi utilizado. Então, são algumas opções de algoritmos. Um exemplo prático de uso disso aqui no dia a dia, além dos certificados digitais, que a gente vai falar na próxima aula, especificamente dos conteúdos, é se você faz download na web de algum aplicativo, você consegue, em geral, fazer a verificação do hash dele para evitar receber um arquivo corrompido, com malware ou algo do gênero. Principalmente para quem usa algum tipo de aplicação de peer-to-peer, do tipo torrent, quem assiste o Popcorn Time, por exemplo, usa esse tipo de protocolo. Os sistemas fazem verificação se os dados que você está recebendo, como você está recebendo de usuários finais quaisquer, se eles estão íntegros, se não teve nenhum tipo de alteração. Como é que é feito isso? Primeiro você baixa o valor de hash correto do software, do vídeo, de seja lá o que for que você está obtendo. No caso de torrent, é o arquivinho .torrent, tem exatamente essa informação lá dentro. E lá tem os hashes dos pedaços do bloco. Quando você vai baixar o arquivo efetivamente, você pode baixar de pessoas que introduziram vírus, um malware qualquer dentro do aplicativo. Como é que você detecta que teve esse tipo de alteração? Você calcula o hash localmente do que você recebeu aqui e verifica se é igual ou diferente do hash correto. Se for diferente, é jogado fora. Então, até alguns aplicativos mostram estatística de dados que eles chamam de garbage, lixo, seja lá o que for, que é exatamente dados que não passaram no teste de integridade. Pode ter sido uma alteração proposital ou acidental, mas enfim, teve alguma alteração, esse é o princípio de integridade, é jogado fora. Então, um uso comum aí de integridade. Segundo coisa que eu queria falar com vocês, além de integridade, é a parte de autenticidade. E voltando a um cenário que requer autenticidade, esse aqui, tem um banco e um certo intruso está tentando roubar a sua senha. Ele manda uma mensagem para você, entra com a sua senha novamente. Um roubo de informação. É importante que o usuário consiga detectar esse tipo de coisa, porque senão ele vai entregar a senha para o intruso quando ele queria entregar a senha para o banco. Que tipo de coisa dá para utilizar para resolver esse problema? Será que dá para usar hash? Enfim, reutilizar uma coisa que a gente acabou de ver? Infelizmente não, porque o hash qualquer pessoa consegue calcular, né? Não depende de informação secreta nenhuma. Então, o próprio intruso pode calcular o hash da mensagem, mandar isso para você, e você eventualmente vai achar que está tudo certo, porque o hash bateu, e, na verdade, não bateu. Enfim, foi o intruso que calculou o hash. Não tem garantia de autenticidade nenhuma quando se calcula o hash. Para ser bem sincero, nesse caso aqui, se o hash vai junto com a mensagem, você ainda não tem nem a integridade em si, né? Porque alguém pode vir aqui, alterar essa mensagem, calcular o novo hash, qualquer um pode calcular isso, e te mandar uma mensagem alterada novamente. Então o hash, no caso anterior que eu mostrei de downloads, ele tem que ser baixado para um canal seguro exatamente por conta disso. Porque o hash tem que ser a informação de garantia da integridade. Nesse cenário, só o hash sozinho não funciona. O que funciona? Bom, o problema aqui é que o hash pode ser calculado por qualquer pessoa. E se eu fizer um hash que só pode ser calculado por alguns usuários?
É exatamente esse o conceito de um código de autenticação de mensagens. Você calcula aqui um tag de autenticação que depende da chave. Na verdade, é o hash ainda, em geral, esse tipo de mecanismo, ele é calculado usando hashes, mas inclui-se uma chave no processo, de tal forma que agora o intruso, que não tem a chave, só a origem e o destino tem a chave correspondente, só a origem e o destino conseguem calcular os tags de autenticação, a etiqueta de autenticação correta. O intruso não consegue, portanto, você consegue distinguir qual foi uma mensagem, de fato, enviada por alguém que sabe a chave e alguém que não sabe a chave. Então, isso funciona. O que é utilizado para isso é o que a gente chama de código de autenticação de mensagens. Entra uma mensagem no MAC junto com uma chave, isso te dá o tag de autenticação. Isso garante a integridade, né? Eu falei, é um hash com chave. Então, o hash já dá a integridade. Agora que eu estou adicionando uma chave, a integridade ainda é mantida, só que você tem ainda uma autenticidade, porque só os usuários com a chave correspondente que conseguem calcular esse parzinho, M e T, corretos. Então, se alguém alterar a mensagem, o T não vai bater. Se alguém alterar o T, ou não conseguir calcular o T correto porque não tem a chave, não vai bater com a mensagem que foi enviada. E aí dá para verificar que foi um intruso que enviou isso aí. Algoritmos para isso. Antes dos algoritmos para isso. Um exemplo aqui de uso. Você tem a mensagem, calcula o MAC dela usando a chave K. Então, você manda isso aqui pela rede, o M junto com o T. E do outro lado, a pessoa faz a mesma coisa. Ela pega a mensagem, aqui não tem confidencialidade nenhuma, né? Só estou dando integridade e autenticidade. Isso aqui funciona num caso anterior para evitar que o intruso faça alguma coisa errada. Você tem aqui a chave K correspondente que é utilizada para fazer a verificação se o que você calcular localmente bateu com o que foi enviado para você, está tudo certo, mensagem íntegra e autêntica, pode continuar a comunicação com a pessoa. Algoritmos para isso, tem algumas opções, CMAC, HMAC, e tem alguns que inclusive combinam a cifração com a autenticação. Então você consegue 3 serviços numa tacada só, né? Integridade e autenticidade, que já dá um algoritmo de MAC, esses dois aqui de cima resolvem, né? O CMAC e o HMAC. Esse aqui é um dos mais rápidos, bastante usado na prática. Se você olhar nas configurações do seu navegador, provavelmente é esse aqui que ele vai estar utilizando quando ele estiver fazendo sessões HTTPS. E esses aqui, eles conseguem combinar também a confidencialidade. Não tem muitos padrões sendo utilizados ainda. Um comumente utilizado que não está aqui é o GCM, que foi mencionado no slide na aula anterior, mas está tendo um concurso público no estilo do AES, no estilo do SHA-3, que são algoritmos para padronização, exatamente para escolher alguns desses algoritmos que sejam os mais interessantes para utilizar no mundo todo. Tem aqui os nomes dos finalistas. Esse aqui é bastante antiguinho. O OCB resistiu ao teste do tempo. Talvez ganhe, enfim, não sei, aqui fazendo previsões sobre o futuro de novo. E quando você está, então, no HTTPS usando esse tipo de tecnologia, é isso aqui que vai acontecer. Então, mostrando um exemplo clássico e que é muito utilizado na prática quando você está se comunicando com o seu banco, por exemplo, você tem o seguinte, você pega a mensagem, cifra ela com uma chave compartilhada, então os dois lados, você e o banco têm uma chave. Na próxima aula eu vou mostrar exatamente como é a mágica que faz a chave aparecer dos dois lados da comunicação. Então, você tem uma chave simétrica e compartilhada, você cifra a mensagem usando um algoritmo de cifração e você também calcula o MAC da mensagem, né? Calcula o tag de autenticação correspondente usando uma chave secreta também compartilhada entre os dois lados. Então, os dois lados têm essa K e essa Klinha que estão ali. Então, com essa operação, você tem o dado cifrado e o tag de autenticação, envia isso pela rede. O destino consegue decifrar isso, recuperando a mensagem às claras, e ele consegue também calcular localmente o tag e ver se bate com o tag que você enviou. Se bater, está tudo certo, se não, joga fora. É exatamente assim que funciona todas as comunicações que você faz com o seu banco. Por isso que, enfim, tem confidencialidade dos dados, ninguém consegue ver as transações que você está fazendo, e tem autenticidade e integridade, ninguém consegue inserir uma informação que não foi você que enviou no meio da comunicação. Um último tópico importante é, como essas chaves são geradas.
Porque, afinal de contas, se você não gera umas chaves com aleatoriedade suficiente, acontece um cenário parecido com esse aqui, no Netscape 1995, um pouquinho antigo, talvez, em que dava para saber as chaves que eram usadas numa sessão HTTPS em 25 segundos usando computadores da época. Com computadores atuais seria mais fácil assim. Exatamente porque as chaves, mesmo sendo de 128 bits, eram chaves grandes, no nível de segurança que a gente discutiu antes, elas não eram tão aleatórias quanto se gostaria. Qual que é o problema de aleatoriedade delas? Elas eram calculadas a partir do relógio do sistema com precisão de milissegundos, não, microsegundos. Nesse caso, sabendo mais ou menos o minuto aí em que a sessão foi estabelecida, existem aí 60 milhões de possibilidades. Então, isso dá mais ou menos 2 elevado a 26, né? 2 a 26 dá 2 a, são 64 milhões. Então, não existe um número possível de chaves tão grande quanto se gostaria. Elas têm 128 bits, mas eu não tenho que testar todos os bits possíveis. Eu tenho que testar a entrada desse sistema que o número, a chave em si é gerada a partir desse instante de tempo em que foi gerado a chave. Que dá para fazer para melhorar isso? Enfim, ao invés de você usar só o relógio, dá para usar outras fontes de entropia em combinação. E é isso que os navegadores atuais fazem o tempo todo, né? Sistemas todos que precisam gerar números aleatórios, eles usam outras fontes além do relógio, pode usar fontes físicas como o ruído térmico do sistema, o próprio relógio, em combinação com outras fontes, está ótimo. Pode usar estatísticas de rede, enfim, pacotes que vão chegando na rede. Dados de pasta temporária, o Firefox faz esse tipo de coisa, ele pega ali o lixo que está nas pastas temporárias do sistema e usa isso como fonte para aleatoriedade. Alguns sistemas como o TrueCrypt é para cifração de disco, e ele pede para o usuário ficar mexendo o mouse, por exemplo, e ele pega as posições do mouse de tempo em tempo. Isso aumenta o número de coisas que um atacante que queira descobrir a chave teria que pegar para conseguir, ao invés de testar todas as possibilidades, fazer um atalho aí. Não é só o valor do relógio, mas teria que saber várias outras informações dentro do sistema. E, enfim, para programar isso tem algumas soluções boas, como Secure Random, o próprio Linux tem um local onde ele guarda aleatoriedade para você e você pode utilizar aquela aleatoriedade dentro do seu sistema. Então, para gerar chaves seguras, você precisa de algumas fontes de aleatoriedade. E dada a fonte de aleatoriedade, como dá um certo trabalho pegar isso, enfim, imagina que você toda vez tivesse que ficar mexendo o mouse quando você vai se comunicar com o seu banco para gerar a chave secreta. Dá trabalho. Então, os sistemas normalmente não usam diretamente a fonte de entropia bruta. O que se faz é pega a fonte de entropia bruta, gera-se uma semente de aleatoriedade e, a partir disso, usa um algoritmo que gera uma sequência de bits com cara de aleatórios, né? Não dá para distinguir eles de aleatórios. Isso faz com que você meio que expanda a aleatoriedade do sistema. Os bits que saem desse gerador pseudo-aleatório são, de fato, aleatórios? Não, são pseudo-aleatórios, porque se eu souber a semente, eu consigo descobrir todos eles. Mas sem saber essa semente, e essa semente é grande e aleatória de fato, eu não consigo descobrir as chaves. Então, em geral, o que é feito no início, na inicialização do sistema, por exemplo, quando você abre o Firefox, ele gera uma chave de fato aleatória e a partir dali ele vai gerando várias chaves pseudo-aleatórias a partir dessa semente, mantendo, obviamente, a semente secreta. Se alguém descobre a semente, ele sabe qual que é todas as chaves de seção do seu sistema. Péssima ideia. Por que o erro de 95 não é tão antigo assim? Porque, enfim, a humanidade é ótima para cometer novos erros e melhorá-los, né? Cometer erros piores ainda. Em especial em sistemas críticos de segurança, como é o caso da urna eletrônica brasileira. Na verdade, o TSE conseguiu piorar um pouquinho o erro do Netscape, que é um erro básico. Tem qualquer livro-texto que fala sobre geração de números aleatórios. E, enfim, a urna mais segura do mundo mostrou-se não tão segura assim. Qual que é o problema? Bom, por que a urna precisa de aleatoriedade? Para embaralhar os votos, né? Enfim, tem uma lista de todos os votos que foram lançados e ela não pode ser desembaralhável, porque senão, sabendo a ordem que as pessoas votaram, eu sei a ordem em que, enfim, os votos apareceram. Eu sei exatamente os votos de cada uma delas.
Esse erro foi descoberto em 2012 pela equipe do professor Aranha, que foi na primeira auditoria aberta da urna. E, bom, erros que foram cometidos. Primeiro, ao invés de gerar uma semente de um tamanho adequado, usaram uma semente só de 32 bits, o que significa que o nível de segurança era de 32 bits. Né? A aleatoriedade das chaves que eram utilizadas para embaralhamento era 32 bits. Tem aí 4 bilhões de possibilidades, dá para quebrar desembaralhar num computador comum sem grandes dificuldades. Ainda está melhor que o Netscape, né? Seja feita justiça que não piorou o caso do Netscape. O que piora é o segundo erro. Ao invés de usar o relógio de precisão de microsegundos, que foi o erro do Netscape, usaram um relógio com precisão de segundos. Então, sabendo a hora em que era feita a geração das chaves, e dá para saber a hora, porque, na verdade, a eleição tem que começar entre as 7 e as 8 da manhã. Então, todo mundo sabe a hora. Existem no máximo, uns 12 bits aí de possibilidades. São 3.600 possibilidades, 12 bits dá 4.096 possibilidades. Então, dá menos do que 12 bits de segurança. Isso é nada. Mas não se preocupe, você não vai ter que rodar esses mais de 1.000 possibilidades, porque o TSE publicava, né, porque eles alteraram a solução para fazer uma coisa decente, a semente de aleatoriedade. Então, está aqui a semente de aleatoriedade. Se você quiser decifrar os votos feitos até 2012, que foi quando o problema foi descoberto, saber exatamente a ordem que as pessoas votaram, dá. Não dá ainda para alterar os votos, como o TSE adora propagar para falar da segurança do sistema, exceto que nesse ano, para mostrar um método que daria para fazer alteração, eles estavam fazendo boca de urna dentro da própria urna. Super interessante, mostra muito como o sistema é super robusto. E exatamente esse tipo de discussão, esse tipo de falha de processo de desenvolvimento de segurança de um sistema crítico, que é a urna, é o que a gente vai discutir no fórum dessa semana. Então, vamos ter bastante tempo para conversar sobre isso. Isso que eu tinha a falar para essa aula, então nos vemos na próxima com assinaturas digitais.